Nosso primeiro encontro, curando a alma. Curar a alma, gente, é resgatar a vida, é resgatar a saúde. Até porque todo o nosso processo de adoecimento, pasmem vocês, está na alma. Ai, Eliane, não, está no meu corpo, né? Eu sinto aqui, ó, nessa fibromialgia. Não, está aqui nesse problema da coluna que eu tenho. Não tá, gente, não tá. Quando a gente percebe no corpo, é porque a alma já está adoecida já faz muito tempo, muito tempo. Só vai gritar no corpo quando o grito da alma não é ouvido. Então, o corpo precisa gritar. E aí, quando aquele problema vem, quando aquela doença vem, ela não vem para a morte. Ela não vem para te matar, ela não vem para levar você a um desespero total e querer pular da ponte. Pelo contrário, né? Toda doença coopera para a vida. Toda doença coopera para a vida. Ela te mostra o caminho da cura. Se veio no corpo, é mais fácil a gente olhar e reconhecer o grito. Por quê? Porque está doendo em nós, né? Então é um grito que precisa ser visto, que precisa ser entendido. Então, nós vamos hoje falar sobre o valor, tá? Qual que é o teu valor? Qual que é o teu valor? Escreve aí qual que é o teu valor. Quanto você vale? Ou o que agrega valor a você? Deixa eu olhar aqui quem já respondeu. Deus, inestimável. Nilma, ultimamente eu nem sei, nem eu sei. Ô, Nilma, você está aqui para saber, mulher. Vamos descobrir. Conhecimento. Radassa, valor, talvez nem lembrei às vezes. Silvana, o maior valor é a lealdade a mim e ao meu próximo. Lealdade. Ok, meninas, ó, eu vou partir do que vocês já escreveram para a gente seguir. Então, ó, escreveram: o valor é Deus, o valor é inestimável, o valor é conhecimento. Algumas não sabem qual é o valor e outras disseram lealdade. Ok, ok, perfeito. Quem disse para vocês que esse é o valor de vocês? Quem disse? Quem disse, Berenice, que esse é o seu valor? Quem disse? Quem disse? Quem disse? Foi sua mãe? Seu pai? Seu filho? Sua filha? Quem disse? Vocês não sabem quem disse, né? E como vocês sabem, então, que esse é o valor de vocês? Como vocês sabem que esse é o valor de vocês? Meninas, penso, logo existo. A gente não ganhou uma capacidade mental à toa. Quando nós viemos aqui para esse plano, essa capacidade, ó, veio junto. Por quê? Porque era essencial que a gente utilizasse essa capacidade. E a gente vai pensar muito aqui. Vocês perceberam que vocês trouxeram palavras, né, referindo ao valor que vocês acreditam que vocês têm? E essa live, ela é fechada exatamente por isso, tá, gente? Não dá para a gente trazer esse conteúdo, né? Porque a gente vai se despir aqui, não dá para levar esse conteúdo no aberto, tá? Então, fiquem firmes comigo, porque às vezes no primeiro momento dói para a gente arrancar aquela calça que ficou grudada ali, naquele machucado, né, que a gente fez para poder fazer um curativo, vai doer. Só que depois que a gente faz o curativo, aquilo vai curar, né? Então, nós vamos caminhar nesse processo de crescimento juntos. Vocês me disseram palavras. Deus é inestimável, conhecimento, não sabe, lealdade. E aí eu pergunto para vocês, quem disse isso? Vocês não escreveram nada no chat. Vocês não escreveram nada. Agora, pode ser que alguém está dizendo isso de você. E pode ser que vocês que não reconhecem o valor escutaram isso também de alguém.
você não serve, você não vale nada, você não tem valor nenhum, você não vai dar em nada, você não vai chegar a lugar nenhum, você nunca dá conta, você é incapaz. E aí, às vezes a gente não consegue nem falar isso, porque isso nos machuca tanto, isso nos fere tanto profundamente, que vira o nosso bloqueio na vida. E aí, quando eu preciso olhar para o meu valor, o que que eu vejo primeiro? Eu vejo primeiro aquilo que não me valoriza, aquilo que não me favorece, aquilo que mostra para mim aquilo que eu não quero ver de mim. Agora, entenda uma coisa: se eu não quero olhar para mim, eu preciso me auto-enganar para ter algo a acreditar e preciso também aceitar e receber o que vem do outro, o que o outro diz de mim mesma. E esse é o nosso maior problema. Esse é o maior problema de quem vive sem saber quem é neste plano. Quando você fala que o teu valor é Deus, quem é Deus? Quem é Deus? Você conhece quem está dizendo, né, o que representa o teu valor? Inestimável. O que que é inestimável? Pense o que que é, gente. Pense. Conhecimento. O que que é o conhecimento? Agora, esse é o seu valor. É o valor que você vê em você. Isso te completa. Isso te planifica. Isso te faz se sentir bem onde você está. Isso te traz vida plena e abundante. Isso te faz ter vontade de acordar de manhã e gritar pro dia: cheguei, acordei, vambora. Isso gera em você algo que te faz realmente querer permanecer cada vez mais neste plano. Porque senão, gente, nós estamos equivocados em relação ao que é valor, ao que é valor. Às vezes a gente aprende que o valor está relacionado a preço, não é? Então, por exemplo, se eu compro uma calça de qualquer marca, ela tem menos valor do que uma calça, sei lá, que marca de calça que existe, gente. Me desculpem, porque eu não sou muito ligada em marca, mas a gente está achando que o nosso valor é preço. E aí, e se a pessoa tem uma crise, né, de escassez, coitada, aí sim que ela não vai reconhecer o valor dela nunca, se ela está achando que o valor é preço. E a maioria das pessoas vive achando que o valor é preço. E aí eu preciso me valorizar como? Eu preciso ganhar dinheiro, porque quanto mais dinheiro eu tenho, mais valor eu agrego a mim. Baita ilusão, baita ilusão. Isso não me leva para lugar nenhum. Então, quando alguém fala para você, e eu falei isso na aula ontem, né? Olha, você você é feia, ou você é chata, ou você é, sei lá, quando fala qualquer coisa da gente. Vocês acreditam quando falam de vocês? Vocês acreditam quando alguém chega para vocês e fala assim: "Ah, aquela pessoa lá falou assim, assim, assim de você"? Você acredita nisso? Às vezes você fala assim: "Não, Eliane, eu não acredito". Mas como que você se sente em relação a isso? Vamos aprender, gente. Vamos aprender a olhar pra gente. Ah, eu fiquei chateada. Então você acreditou. Ah, eu não gostei. Então você acreditou. Ah, que ingrata que ela é. Eu faço de tudo pra ela e ela fica falando mal de mim. Então você acreditou. E aquilo que a gente acredita define aquilo que nós somos. Se você acredita que você
Aquilo que estão dizendo de você é porque você ainda precisa encontrar você. Você precisa ainda se preencher de si mesmo. E preencher de si mesmo tem muito a ver com valor. Tem muito a ver com valor. Todas nós temos um valor e este valor é inestimável. Só que esse valor, ele não está aqui fora. Esse valor não está em nenhum bem. Esse valor não está em que tipo de marca eu uso. Esse valor não está em eu ser leal. Porque eu posso ser leal para o lado de fora, mas dentro de mim eu só estou sendo leal porque tem uma lei interna dentro de mim que diz que se eu não for leal, eu vou para o inferno. Entende? Nós estamos vivendo a vida perdidos na vida. A gente não está sabendo quem a gente é na vida. Então a gente está deixando os outros dizerem quem a gente é. E aí a vida fica difícil. E aí os problemas vêm, aí as situações vêm, aí eu entro numa neurose terrível, obsessiva, eu entro no processo de adoecimento de ansiedade, de angústia, de dor, e aí isso começa a complicar a minha vida de modo geral. Complica a minha vida no relacionamento, complica a minha vida na questão profissional, complica a minha vida na relação com os filhos. E aí, gente, a gente quer sair disso. A gente quer sair da dor, a gente quer sair desse sofrimento, a gente quer sair dessa escuridão que toma, às vezes, a nossa alma e que traz um buraco no peito que a gente quer tamponar esse buraco com um pote de sorvete, comendo emoções. Ou a gente descobre nosso próprio valor, ou a gente vai viver dependendo que o outro reconheça o nosso valor para a gente poder sentir valor. E eu vou dizer uma coisa para vocês: ninguém consegue reconhecer o que está fora. Olha que louco isso, gente. Ninguém consegue reconhecer o que está fora. A pessoa só consegue reconhecer o que está dentro. Se eu estou buscando um reconhecimento de valor em quem também não conhece seu valor, eu não vou ter essa projeção. Pelo contrário, eu vou só ver a projeção de mim mesma. Eu só vou ver no outro aquilo que eu vejo em mim. E aí eu não encontro valor no outro. Daí o que que eu quero fazer? Eu quero tornar o outro do jeito que eu acho que vai satisfazer a minha necessidade. Aí eu quero que o outro faça exatamente do jeito que eu defino que ele faça, que ele fale como eu quero que ele fale, que ele, enfim, gente, se vista como eu quero que ele se vista. Porque aí ele fazendo isso, eu me sinto valorizado. E quando eu digo para o outro fazer algo e o outro não faz aquele algo, ele faz diferente, eu me sinto desvalorizado. Eu me sinto desvalorizada. E aí, quando eu me sinto desvalorizada, eu vou entrar num ciclo terrível, que é de é, ruminação, vitimização. E isso vai me adoecer. Notem uma coisa: o teu pensamento cria a sua realidade física, interna e externa. Então, se você fica, sei lá, gente, quinze segundos ruminando um único pensamento, você tem uma grande probabilidade daquele pensamento criar uma realidade na sua vida. E se esse pensamento é negativo, a primeira realidade que ele cria na sua vida é um processo fisiológico de queda de imunidade. Então, você chegou uma notícia para você, uma notícia desagradável, uma notícia que você não estava esperando, uma notícia ruim, e você deixou aquela notícia entrar, fazer parte do seu campo mental, a tua imunidade cai ali naquela hora. E aí, se você tem propensão às ites da vida, isso aconteceu na hora do almoço. Chega de noite, você tá lá espirrando igual uma louca, porque você tá com renite atacada. Você tá com sinusite atacada. Você tá com não sei o que atacado. Seu pulmão vai ser atacado. Cai a imunidade. Ficou um pouquinho mais naquele pensamento, aquele pensamento começa a criar
um campo de energia que vai favorecer a criação de mais daquilo. Se for medo, então, gente, se for medo, segura, porque aquilo que a gente mais teme é o que mais nos vem, é o que mais nos vem. Então, como que a gente resolve isso? A gente resolve descobrindo quem a gente é, porque não dá para eu saber o meu valor se eu não sei o que eu sou. Eu dou uma pedra para vocês, sei lá, não tem pedra aqui, mas deixa eu pegar o fone do Ricardo. Eu dou uma pedra para vocês, uma pedra qualquer, e você não conhece essa pedra, e você não sabe que essa pedra é uma pedra de ouro. Você chega na tua casa, você joga, qualquer canto essa pedra. E ainda você vai falar mal de mim porque que eu te dei uma pedra. Só que você não conhece o valor da pedra, entende? Então, para eu saber o meu valor, eu preciso me conhecer. E eu preciso conhecer, não essa parte física, porque essa parte física eu vejo o tempo todo, tá ali, ó, no espelho, diante de mim. Sobre essa parte, essa esfera física, eu sei. Eu preciso conhecer quem eu sou dentro dessa esfera física. Quem eu sou aqui dentro? Quem é Eliane aqui dentro? Porque é a partir desse momento que eu passo a reconhecer o meu valor, o valor que eu tenho, o valor que eu sou. Então, eu falo nas aulas, lá na formação em psicanálise, eu falo muito sobre isso. Vocês que é aluna deve ter visto, né? Principalmente Maristela, Silvana, que já passaram pela formação, já deve ter visto. Eu falo muito que nós somos um conjunto de três partes, mais três partes em uma, três partes, né? Unidas. Então, que partes são essas? Corpo, alma e espírito. Quem falou Deus aqui para mim, provavelmente acredita ter uma relação com o espírito. E eu não estou falando de religião, tá, gente? Eu estou falando daquilo que a gente é: corpo, alma e espírito. O corpo é a nossa parte física, a alma é a nossa parte mental, tá? Então a tua mente é a tua alma. A alma ela é composta pela mente e pelo sentimento. Pensamento e sentimento é o teu corpo mental. E depois tem o teu corpo daquilo que você é, a sua esfera real, teu corpo espiritual. Espírito é o que a gente é verdadeiramente, tá? Então, eu preciso conhecer esse conjunto. É esse conjunto que me corresponde. O corpo eu conheço, vocês já sabem do corpo. Agora, a alma, pouquíssimo a gente conhece. Por que eu digo pouquíssimo a gente conhece? Porque se a gente realmente conhecesse essa esfera aqui que a gente só está sendo dominado por este corpo. A gente não tem domínio sobre ele. Se a gente conhecesse, a gente teria domínio sobre essa esfera. Quem tem domínio sobre os pensamentos aí? Quem, quando deita a cabeça no travesseiro, consegue dar uma ordem para a mente e a mente descansar e a mente relaxar e você entrar em sono tranquilamente. Ou não é assim que está acontecendo com você? Quando você deita a cabeça no travesseiro, você mal consegue pegar no sono, porque olha, é um turbilhão, é uma bagunça só, é situações do dia, é o problema, é o boleto, é a conta, é o cheque especial, é o filho, é o marido, é o trabalho, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e ainda tem que sobrar 1% de tudo isso para você viver a tua própria vida, ser você. E às vezes não sobra. Então a gente não conhece o nosso campo mental. E quando, né, o texto diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é disso que o texto diz, é disso que ele está falando. Que verdade que eu tenho que conhecer? Não existe nenhuma outra verdade, a não ser que eu sou, essa verdade que eu sou.
Por isso que essa capacidade mental veio neste corpo, veio aqui, ó, tá aqui neste veículo. Porque é dela que eu preciso para eu despertar, para eu me conhecer verdadeiramente. Então, enquanto eu estou só no corpo, eu estou adoecida, eu estou perdida, eu estou sendo levada pelas minhas próprias criações mentais, que ao invés de me conduzir para o céu, me leva para o inferno. Era para você ter capacidade suficiente de decidir o que entra e também decidir o que tem que sair. Só que muitas vezes a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue decidir o que entra e às vezes, gente, a gente não consegue nem fazer sair. É louco, a gente fica fixado no pensamento ruim, a gente fica fixado no pensamento negativo, e aí mal sabemos nós que estamos criando cada vez mais daquela realidade. E aí a nossa fala vai ser: quanto mais eu rezo, mais diabo aparece. Tem uma fala assim, né? Porque daí, quando a situação vem para a nossa vida, a gente começa a se apegar qualquer coisa que a gente acha que vai ajudar, que vai resolver nosso problema. Só que daí, a minha oração é no sentido de, ai, eu não quero mais essa doença, eu não quero mais esse relacionamento assim, eu não quero mais esse filho me desobedecendo, eu não quero mais esse pensamento na minha mente, eu não quero não sei o quê, tira isso de mim. Vocês percebem que a nossa própria lamentação está no viés cognitivo negativo? E aí eu quero sair disso, mas como que eu vou sair disso se o meu pensamento está focado nessa direção? E onde o meu pensamento está focado, ele está criando aquela realidade. Não tem como, gente. O pensamento está focado ali, ele está criando aquela realidade, não está criando outra coisa. Ah, Eliane, então como que eu faço? Gente, não vai dar tempo de eu falar tudo para vocês, como vocês têm que orar, não, como vocês têm que rezar, como vocês têm que fazer, né, a intimidade de vocês com aquilo que vocês acreditam. Mas tem um vídeo no YouTube que eu vou pedir para o Ricardo Leal pegar, como devemos orar, Ricardo? Pegar no YouTube e colocar Eu sei, aqui no, no chat para vocês assistirem depois. E depois vocês vão lá no YouTube e curte já, não é curtir, né? Já bota um negocinho lá, porque tem muito conteúdo para vocês ficarem lembrando daquela página, para vocês ficarem vendo mais e mais e mais conteúdos lá, tá? Então, como que eu tenho que fazer? Eu vou falar aqui rapidamente. Eu vou falar para a gente, então, nesta noite, a hora que a gente deitar a cabeça no travesseiro. E, gente, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente potencializa ainda mais aquilo que está na nossa mente. Quando você entra em sono, quando você entra nesse processo mental de onírico, de sono, você entra numa vibração que a ciência mesmo chama de onda de Deus. Por que eles falam isso? Porque é o processo mental, a onda mental, que cocria a realidade. Que cocria. Gente, olha que coisa linda. Se a gente sabe dormir, se a gente aprende a dormir, a gente muda a vida. Dá para mudar a vida dormindo. Eliane, que loucura é essa? Sim, gente, dá para mudar a tua realidade dormindo. Assim como você está potencializando a tua realidade do jeito que ela está. Porque se você deita a tua cabeça no travesseiro, ao invés de você pegar um protocolo, já anota aí esse protocolo, você vai lembrar dos teus problemas, porque a gente lembra, o problema está ali, batendo o tempo todo, incomodando. Aí você vai olhar para o teu problema e você vai lembrar quem você é diante daquele problema. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz de entender e resolver. Eu posso, eu consigo. Não, a gente não entra assim, a gente não entra nesse mantra mental. A gente entra em sono, meu Deus, o que que eu vou fazer amanhã? Ai, Senhor do céu, e agora? Ai, meu pai, o que que tá? Como que será que vai ser quando eu chegar lá não sei onde? Ai, meu Deus do céu. Não é assim? Não é assim que a gente dorme? Não é assim que a gente dorme, gente? E aí a graça divina, né, faz a gente dormir porque o corpo precisa descansar, porque a luta continuou no dia seguinte. Só que daí a gente está criando mais aquela realidade.
A gente está aumentando, a gente está potencializando aquilo que nós entramos em sono pensando. Pensamento e sentimento. Pensamento, energia elétrica. Sentimento, energia magnética. Você pensa, sentimento atrai, o sentimento puxa. Então, se você está numa vibração de negatividade, não é que o que é positivo não está para você. Até está. Só que a tua vibração é de negatividade. Então, quando você está numa vibração de negatividade, aqui está a positividade. Você chega aqui, ó, você não alcança, você vai ter mais disso. Então, se você quer alcançar aquilo que é bom, aquilo que é positivo para você, você precisa virar esse polo. E esse polo, ele só é virado aqui, ó, aqui. Então, quando você conhece a verdade do que você é, de quem você é, você não só consegue ver o teu valor, como você começa a criar a realidade do jeito que você quer que ela se torne. Meninas lindas, quando eu aprendi isso, eu comecei a testar isso. Eu aprendi numa fase da minha vida que eu estava em muitas dores. Eu precisava de uma solução, eu precisava de alguma coisa, ou eu morreria lá. E aí eu comecei a entender isso. Para quem não conhece, a física quântica fala muito disso. E aí eu comecei a entender, eu falei, nossa, eu vou começar a testar esse negócio. E aí eu comecei a entrar no controle. Por mais que eu falo, solte controle, porque ninguém tem controle. Mas de você, você tem. Você não tem controle do outro. Você não tem como. E nem queira controlar o outro, porque daí você está inferindo no arbítrio do outro. Mas sobre você, sim, você tem. E aí eu comecei a me ditar coisas novas. Eu comecei a dizer para mim não mais o que eu estava sentindo de negativo. Eu comecei a dizer para mim o que eu estava, o que eu esperava daquela situação. E meninas, é real, é real. Não é real porque a física quântica falou. É real porque isso é o que eu sou. É o que eu sou. Então você é um universo único. E neste universo você é o senhor deste universo. Então, como você pensa, como você sente, é como você é. Vocês estão conseguindo me entender, meninas? Mostra a mãozinha assim, só para eu saber se vocês estão conseguindo me entender. Show. Você é o que você pensa. Então, se eu não consigo mudar os meus pensamentos, eu vou continuar à mercê de quem? Mercê do patrão lá que não me dá o aumento, mercê do marido que não me reconhece, mercê do filho que não me obedece, mercê do sistema que só fica me cobrando imposto. Não, 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 não. Eu continuo mercê de mim mesmo. Porque quem que está pensando sou eu. Quem que está sentindo sou eu. Quem que está criando sou eu também. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. É, gente. É. Então, a gente fica na nossa dor, né? Nossa, queria mudar tanto, queria mudar, né? E aí, às vezes, a gente até muda, só que a gente muda de casa, a gente muda de marido, a gente muda de carro, a gente muda de emprego, e as coisas continuam do mesmo jeito. O padrão continua se repetindo, muda de cenário, mas o padrão é o mesmo. O padrão é o mesmo, não muda nada. E aí a gente começa uma lamentação de: nossa, nada funciona para mim, nada dá certo para mim, ninguém me ama, eu tenho dedo podre. Aí a gente vai, mal sabemos a gente. Porque quando a gente utiliza essa chave, esse código, eu, eu sou o quê? Eu sou uma fracassada, eu sou uma infeliz porque ninguém me ama, eu sou uma, sei lá. A gente está utilizando o verbo criador. O verbo criador, gente. E ó, o tempo todo nós estamos utilizando palavras vãs, palavras vãs, palavras vãs, palavras vãs. E ela cria. Por quê? Porque o que eu sou
cria o tempo todo. O tempo todo. Por isso, vigiai, vigiai. Você está criando. O que que você quer criar? E quando a gente dá uma ordem, a criação é muito mais rápida. E a ordem é quando eu falo de mim mesma. Quando eu falo de, o que que você está falando de você mesma? O que que você está dizendo de você mesma? O que que você está acreditando de porque o que a gente acredita é porque a gente pensa. O que que você acredita de você mesma? Gente, isso é muito sério. Sem essa viradinha de chave não tem mudança. Sem essa viradinha de chave não tem eu. Tem eu achando que sou eu, mas é aqui, ó. É um veículo precisando usar máscara. Sem essa viradinha de chave, a gente tá sem esperança na vida. Então, beleza. Vamos voltar aqui, ó, para a tríade. Corpo, alma, nós estamos aqui falando da alma, né? E do espírito. Quando eu me resgato aqui, porque se eu não me resgatei aqui, é pura ilusão eu achar que estou vivendo aqui. Porque este daqui, ele só vive em mim a partir daqui. Porque daí, essa união aqui, ó, faz morada aqui. Então, é como se a alma fosse a morada do espírito e o espírito, habitando uma alma, ele vem aqui, ó, para este corpo, então, para servir. Não é que o espírito não esteja em você. O espírito é você, porque o espírito é a vida. Vocês estão vivas, né, meninas? Vocês estão respirando? Respira. Eu respirei. Então, vocês estão vivas. A vida está em vocês. Então, o espírito está. O espírito está. Nossa, mas eu estou pensando tão mal. O espírito está, tá, porque com essa energia, olha que louco, é a energia do que você é que você está usando. Só que você está usando em disfunção. Você está usando no outro polo. Você está usando para decadência e não para ascendência. Você está usando para descer e não para subir. Porque se você é o senhor do teu universo, é você que decide como que você quer usar. Entende? Vocês percebem que a gente não tem que buscar nada lá fora? A gente não tem que buscar nada em lugar nenhum. Tá aqui dentro, gente. Por isso a palavra de novo fala: não me busqueis, não me busqueis lá, não me busqueis lá. Eu não estou em lugar nenhum. Eu estou no único lugar. Dentro, dentro. Então, ó, voltando aqui. Entendi isso aqui, reconheci isso aqui, cheguei aqui, faxinei essa casa, que se eu não faxinar essa casa, não tem, né? Não tem lugar para dois senhores aqui, não. Eu faxino essa casa, eu limpo essa casa. O que que é faxinar e limpar essa casa? Mudar o que eu penso, mudar o que eu sinto, mudar o que eu ouço, mudar os focos de criação do que está rolando aqui dentro. E aí, esse foco de criação se muda por meio de todos os sentidos que está no corpo físico. Então, o corpo físico, gente, ele tem 12 sentidos. 12. Só que nós só conhecemos 5, tá? Vou falar. Nós conhecemos visão, audição, olfato, tato e paladar. Vocês conhecem esses sentidos? A gente aprende em biologia na escola. E quais são os outros? Se a gente tem 12, quais são os outros? Tem 12, gente. 12, 12. Tá, não vai dar tempo de eu explicar isso para vocês hoje, mas fica aí uma sementinha plantada. A gente tem 12. Só que o que está criando a minha realidade ruim e negativa, da qual eu preciso ganhar consciência para eu sair. Ó, notem aí, eu preciso ganhar consciência para eu sair, porque se eu não ganho consciência, eu vou permanecer no mesmo ciclo repetitivo do qual eu não tenho nenhuma capacidade de sair, porque eu não conheci a verdade do que eu sou. Então, eu continuo presa nessa roda de samsara.
Então, eu preciso mudar. Para que eu possa mudar, fazer faxina, limpar esta casa, eu preciso mudar tudo que entra por meio dos meus cinco sentidos. Então, eu preciso mudar aquilo que eu escuto. O que que você está escutando? Muitas vezes, a nossa energia, a nossa frequência cai pelo grupo de pessoas que a gente convive. Às vezes você chega lá no teu trabalho, você até falou para você, ah, esse dia eu escutar fofoca nenhuma, eu não vou entrar em fofoca nenhuma, eu não vou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que você chega lá, o grupinho que já tá ali pronto, te esperando, menina do céu, nem te conta. Você não vai acreditar. Já era, já era. Entrou, entrou, tá? Então você precisa tomar cuidado com o que você está escutando. E não é só no grupo de amigas, não. Você tá escutando na televisão, você está escutando no rádio, você está escutando nas redes sociais, você está escutando o que que você está escutando? Tudo isso que você está escutando. Vamos analisar agora. Coopera para aquilo que é bom, belo e justo? Ah, Eliane, algumas coisas sim, mas a maioria não. Então você está criando, né, trazendo material de construção que vai criar mais disso. Outra coisa, né? Eu falei do que a gente está escutando. Agora vamos falar do que a gente está vendo. O que você está vendo? Gente do céu, essa janela aqui, ó, os olhos é a janela da alma. Você já deve ter escutado isso, as pessoas falam. Os olhos é a janela da alma. O que você está vendo? O que você está vendo? Em tudo. O que que você está vendo no governo? O que que você está vendo no teu marido? O que você está vendo na televisão? O que você está vendo nas redes sociais? O que que você está vendo no teu trabalho? O que que você está vendo? O que você está vendo? O que que você está vendo na tua casa? Você precisa mudar. Se aquilo que você está vendo não coopera, porque é a única forma da gente poder avaliar, é sabendo se coopera ou não para aquilo que é bom, belo e justo de mim mesma e de um todo. Então, você tem que tomar essa decisão. Às vezes, a gente passa uma hora ali nas redes sociais vendo nada. E, ó, vou falar para vocês, o nosso corpo, ele tem pontos receptores. Receptores. Eles recebem e emanam, recebem e emanam. Informações o tempo todo, energia o tempo todo, né? Minha vibração o tempo todo. Então, a gente tem pontos receptores. Ai, Eliane, mas eu só passo lá, eu nem vejo. Não muda nada, gente. Não muda nada. Você não precisa nem focar com os seus olhos. O teu ponto que recebe e emana a tua energia está pegando tudo aquilo, está recebendo tudo aquilo. E aí, às vezes, você para lá numa notícia ruim, o algoritmo entende que você gosta daquele tipo de notícia e te manda mais 300 igual. Aí vira um ciclo inacabável, você não consegue sair daquilo. Só que daí você quer mudar a tua realidade, você quer mudar a tua vida, você quer mudar teu relacionamento, você quer mudar a tua vida financeira. Gente, não vai. Não vai. Não tem como. Não tem como eu criar algo que esteja diferente do que eu estou vibrando. Isso explica a gente olhar para uma pessoa que a gente acha, tá? Porque a gente não dorme com a pessoa, só que a gente acha. A gente acha que a pessoa é ruim. Só que a gente olha para a pessoa está prosperando. A gente olha para a pessoa tá lá, mudando de carro, tá numa boa vida. E aí a gente acha uma injustiça de Deus, uma injustiça da vida, é a pessoa prosperando. Porque eu aqui, ó, boazinha, fazendo tudo, cheia, né, do querer servir aqui, tô fazendo, e para mim não prospera. Como que prospera? Porque ela entendeu o segredo. Ela entendeu o segredo. E, gente, aí não dá, você não tem como ir brigar com Deus para você falar, Deus, você não tá vendo? Não, gente, tem nada a ver com Deus isso. Entende? Não tem. Tem a ver comigo. E com o Deus que está em mim, a força que está em mim, esse fôlego de vida que está em mim é Deus, como está aqui. Como que eu estou usando essa energia aqui dentro? Ah, não estou usando aqui dentro, mas estou lá vendo a vida do vizinho, eu estou lá não sei o quê, eu estou lá não sei o quê.
Tô pra fora, tô fora, tô fora, tô fora. Mas não tô dentro, não tô aqui, ó. Sabe o que que vai mudar? Nada. O ciclo vai se repetir. E mais triste ainda é que ele não repete só na sua geração. Porque se você tem filho e cria este filho com a forma como você está pensando, sentindo e vibrando, é o que teu filho vai receber. E daí você parte daqui, mas a geração do teu filho continua igual. Vocês percebem que a gente tem essa oportunidade maravilhosa de mudar em nós, de resolver em nós, de dar, de cortar. Opa, até aqui foi assim, daqui para frente tem que ser diferente, porque eu vou fazer diferente. Agora, quando eu falo eu vou fazer diferente, não é o veículo não tem capacidade nenhuma, o veículo é só o veículo. Se você vai na tua garagem e fala pro teu carro, vai na padaria, me traz 10 pães, e você não entra lá e toca a chave e vai para a direção, teu carro não sai do lugar. Esse é o nosso maior erro. A gente está indo com o veículo e querendo resolver com o veículo, só que esse veículo está no processo terrível que está criando só aquilo que a gente não quer. Então, vamos voltar aqui, senão não vai dar tempo de eu concluir. O que você está ouvindo, o que você está vendo, o que você está sentindo, o que você está comendo. Ei, Eliane, agora, comendo também? É, gente, né? O teu corpo, ele tem capacidade só para um pudim. Aí você se mata em 3 pudim. Você está fazendo bem pro teu corpo? Cuida com aquilo que entra dentro de você. E aí a gente vai para todos os sentidos. A gente precisa cuidar com tudo aquilo que está vindo para a gente por meio desses sentidos, porque é o primeiro momento, é o primeiro ponto. Depois eu explico os 12, mas a gente tem que cuidar com o que está entrando aqui. Quando eu cuido com o que está entrando aqui, eu começo a modificar os materiais aqui dentro, dentro da, três, dentro da alma. E aí, quando eu permaneço um tempo limpando, porque é igual limpar a casa. Sexta-feira, sextou pra você. Aí você vai lá, linda e bela, né? Rererê. Pega a sua vassoura, pega o seu rodinho, é dia de faxina. Você faz assim, ó. A tua casa fica limpa? Quem dera, né, meninas? Quem dera, quem dera. Não, gente, a gente vai limpando partes por partes por partes. Tem umas partes mais difíceis de limpar, tipo banheiro, né? E tem outras partes que a gente faz rapidinho. Faxinar a nossa casa interna, a nossa alma é do mesmo jeito. Você vai limpando partes por partes. E aí vai chegar o momento que a casa vai estar limpa. E aí, quando a casa estiver limpa, então é hora de você habitar. E aí, ó, você habitou, dá para vir aqui e mudar qualquer coisa, qualquer situação, qualquer coisa, qualquer coisa. Porque de repente você pensou aí, nossa, mas isso? Isso. Sim, isso, tudo, qualquer coisa, gente. Sabe por quê? Porque daí o poder tomou o seu lugar. E não só tomou o seu lugar, como agora pode agir de maneira consciente. Pode decidir, opa, entrou aqui um pensamento, sentou um passarinho aqui, quero que ele crie ninho, show, sai. Eu começo a decidir sobre mim mesma, decidir aquilo que eu quero que fique, aquilo que eu quero que me muda. Eu começo a escolher aquilo que é bom. Eu começo a ter pensamentos bons a meu respeito. Porque se eu não tenho pensamentos bons a meu respeito, eu vou permanecer nos pensamentos ruins e eu vou estar vivendo uma vida ruim. Porque é o pensamento com o sentimento. Que aí, pensou, sentiu, a alma aqui, ó, manda o reflexo, né, pro corpo. Tá? E às vezes o teu corpo não tá com uma doença física ainda, mas o teu corpo tá cansado,
teu corpo está esgotado, teu corpo está acabado. Você tem que tomar remédio para poder dormir, senão você não consegue dormir. Você tem que tomar remédio para pressão, você tem que tomar remédio para um monte de coisa. Por quê? Porque a pressão na vida tá tão grande que você precisa controlar com remedinho no teu corpo, porque o nosso corpo, gente, ele fala com a gente o tempo todo. O nosso corpo, ele se comunica com a gente o tempo todo. A gente precisa aprender a interpretar a comunicação do nosso corpo. Quando a gente aprende a interpretar a comunicação do nosso corpo, a gente vai curando o corpo. E aí, quando eu completo isso daqui, eu sei quem eu sou. Aí não é mais ninguém falando do meu valor. Não é mais ninguém falando. Eu não preciso mais acreditar em nada do que dizem de mim. Agora eu sei, eu sei, eu sei. Eu saio do polo de ter que crer, de ter que acreditar, para o polo da verdade, do polo onde eu sei aquilo que eu sou. E aí, todos que disseram de mim, eu vou entender, eu vou olhar e eu vou saber, puxa, tá tudo bem. Ele ainda tá naquele pé de consciência, e naquele pé de consciência, só isso que ele sabe oferecer, porque o povo só pode dar aquilo que tem. Eu vou entender, porque daí quando eu entro nesse processo aqui, ó, de compreensão do todo, eu já não tô mais naquele pé de consciência aqui. Eu já saí de julgamento, gente. Eu já saí daquela preocupação que eu tinha lá embaixo, de que quando as pessoas chegam para mim e falam, olha, não sei quem falou de você, eu vou falar, olha, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Isso é dela, né? E tá tudo bem. Agora, se eu me incomodo, aqui em cima eu tenho que olhar para isso, porque se eu me incomodei é meu, está dentro de mim é meu, não é do outro. Então, quando eu me reconheço, eu reconheço o meu valor. Se eu não me reconheço, eu não sei qual é o valor que eu tenho. Então vamos lá, meninas. Se preparem aí para a gente respirar, para a gente nos preparar para a nossa noite, para que o nosso sono seja verdadeiramente transformador positivamente na nossa vida e não o contrário disso, tá? Fechem os olhos. A gente vai vitalizar a nossa mente. Respiração é a energia e força que eu preciso para vitalizar a mente. Sem respiração não tem como, a gente não sai do lugar, porque daí falta combustível no veículo. Então respira bem fundo junto comigo. Um, dois, três e segura. Cinco. Sente o ar. Quatro, três, dois, um. Solta bem devagar. Sente o seu corpo. Se prepara mais uma vez. Um, dois, três. Respira. Segura. Cinco, quatro, três, dois, um. Libera bem devagar. Mais uma vez, nós vamos fazer essa respiração bem profunda. Se preparem. Um, dois, três. Respira. Isso. Três, dois, um. Libera bem devagar, bem devagar. E nesse momento, neste exato momento, você vai ditar para você agora o teu valor. E quer saber? Não precisa de muitas palavras para eu dizer o meu valor. Sabe qual que é o meu valor? O que eu valho de verdade, de fato? O que eu sou. Então, este é o teu valor. Eu sou. Eu sou. E quando você diz essa pequena palavra, essa união de duas palavrinhas, traz para o teu campo mental, eu sou o Senhor deste plano interno. Eu sou o Senhor
dos meus pensamentos. Eu sou o Senhor dos meus sentimentos. E, gente, os sentimentos, eles também atendem ao que você pensa. Então, você não precisa tentar mudar sentimento. Você precisa se tornar senhora dos seus pensamentos. Porque aquilo que a gente pensa, a gente sente. Alguém chegou e falou assim: olha, falaram mal de você. Aí você vai pensar primeiro: puxa, que ingrata. E aí você já vai começar a sentir. Aí se começar a sentir uma dor, começar a sentir uma sensação ruim. Por quê? Porque o teu pensamento, ele é ordem. Ele é ordem de execução. Então ele manda uma ordem, o sentimento vai atender. E aí vem para o corpo. Então teu trabalho é só na mente, o teu trabalho é só mental. É só aí, é essa casa que você tem que limpar, que você tem que faxinar. Então, eu sou, eu sou a senhora, o senhor desta casa. Eu sou, eu sou. Este é o teu valor. O teu valor não está fora de você, nas coisas fora. O teu valor está em quem você é. É quem você é que vale. É quem você é que vale. E aí, quando você entrar em sono nesta noite, você vai entrar em sono com essa ideia na tua mente. Eu sou. Eu sou. Nesse primeiro momento, eu posso completar a frase. Eu sou o quê? Eu sou vitoriosa. Eu sou plena. Eu sou saudável. Eu sou alegria. Eu sou amor. Eu sou a conquista daquela casa que eu estou sonhando, querendo, almejando. Eu sou a conquista daquela finança que vai trazer dignidade para minha vida, para minha família. Eu sou a conquista de um salário melhor. Eu sou a conquista de uma vida melhor. Eu sou a conquista de uma saúde plena. Aí sim, meninas, aí sim, vocês vão ver o quanto o sono de vocês vai abençoá-las. Nós recebemos enquanto dormimos. Nós recebemos enquanto dormimos. Mas nós recebemos daquilo que nós criamos enquanto estamos acordadas. Começa a pensar aquilo que é bom a seu respeito. Eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. E seja este o pensamento que ocupa a sua mente, dia e noite. Pensamento de paz e não de mal. Muito bem, gatas. Pode abrir os olhos e voltar aqui para mim. Reunião concluída com sucesso, que alegria. E ó, semana que vem tem mais.